Série B tá de volta com a 26ª rodada e hoje já começam as disputas pela liderança, pelo G4 e contra o rebaixamento, meu irmão. Tudo pode mudar nessa rodada, 4 times diferentes podem assumir a liderança, 2 novos times podem entrar no G4 e 2 times podem sair da zona do rebaixamento. São 3 jogos hoje, vamos ver os favoritos, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Início da 26ª rodada da Série B 2024, rodada essa que pode e provavelmente irá trazer muitas mudanças em todos os lugares da tabela da Série B, tá? 4 times diferentes podem terminar essa rodada na liderança, né? O Novo Horizontino, que é o atual líder, o Santos, o Mirassol e o Vila Nova. Esses 4 times têm chances de assumir a liderança e vai tudo depender desse jogo de hoje já, tá? Do Novo Horizontino. Vamos conversar sobre isso. No G4 ali, né? Pensando em G4, Mirassol e Vila Nova estão na mira ali de Sport e Ceará e pode ter mudança, né? Podemos ter mudanças aí nesse G4 ao final dessa rodada. E na zona de rebaixamento, Paysandu e CRB correm um risco de entrar, enquanto Ituano e Chapecoense podem sair da zona do rebaixamento. E hoje, cara, já temos jogos importantes nessas movimentações, né? Lógico que ao longo das rodadas, né? Ao longo da rodada, ao longo dos jogos, vai ter vídeo em todos os jogos aqui, pré-jogo em todos os jogos, no meio da rodada vai ter o radar da Série B, vou explicar tudo direitinho, destrinchado, tudo certinho, jogo por jogo, aqui pra você no Torcedorismo, tá? E hoje a gente vai começar avaliando aí Novo Horizontino e Botafogo, Goiás e Avaí e Ponte Preta e Ituano. Vamos ver os favoritos agora. Eu me chamo Diogo Cunha, cara. Este é o canal Torcedorismo, canal especializado em futebol brasileiro. Aqui a gente cobre e analisa de ponta a ponta todas as divisões do nosso futebol. Então, cara, se inscreve, porque a gente tá na reta final e você não vai querer perder nada de Série B, de Série C, de Série D. Estamos entrando aí nas fases decisivas, finais, Série A também. Então, cara, se inscreve para ter acesso a tudo. É de graça. Clica aí no inscreva-se, você vai receber pelo menos aí 2 vídeos por dia, beleza? Vamos começar aí falando sobre Novo Horizontino e Botafogo, o primeiro jogo dessa 26ª rodada, jogo que acontece hoje, sexta-feira, às 19 horas. Cara, Novo Horizontino é o líder, né? Tá brigando por título, tá brigando por acesso, enquanto o Botafogo tá brigando contra o rebaixamento, né? Então, assim, você que não torce pra nenhum desses 2 times, todo mundo do topo da tabela, né, a galera ali de cima, Novo Horizontino, Vila Nova, Santos e Mirassol, todo mundo vai secar o Novo Horizontino. E todo mundo ali de baixo, da parte baixa da tabela, vai secar o Botafogo. Novo Horizontino é o líder. Se vencer, não teremos mudança de liderança ao longo dessa rodada. Mas se o Novo Horizontino perder, aí, meu irmão, a batata vai ficar na mão ali de alguém. Vai ficar Santos, Mirassol e Vila Nova brigando por essa liderança na rodada, que vai ser uma rodada excepcional caso o Novo Horizontino não vença o jogo de hoje, né? Derrota, inclusive, pode tirar toda a gordura que o Novo Horizontino tem, né? Hoje o Novo Horizontino tem 5 pontos de vantagem para o Ceará, que é o primeiro time fora da zona de classificação. Então, se perde esse jogo, pode terminar na 4ª posição a 2 pontos do Ceará, né? Então é um time que é o líder. Em termos de atuação, o Novo Horizontino não tem oscilado tanto, né? Tá jogando bem, é um time que oscila muito pouco, mas a realidade é que só tem 2 vitórias nos últimos 5 jogos, né? É um time que não tá lá na sua melhor fase. Venceu 4 dos últimos 5 jogos dentro de casa, então melhorou muito o seu desempenho em casa, tá? Venceu 4 nos últimos 5 e no total venceu 6, né? Tava tendo dificuldade de vencer jogos, só que emendou aí essas 4 vitórias em casa. Tem ali apenas uma derrota que foi pro Ceará dentro de casa, então o Novo Horizontino aprendeu a jogar ali dentro de casa. É um time que tinha dificuldade de propor o jogo, mas nesse momento é um time que amadureceu, é um time paciente e sabe jogar muito bem dentro de casa aí. Demonstrou isso aí nos últimos 5 jogos. Já o Botafogo, cara, tá 4 jogos sem perder na Série B. Vem de vitória sobre o Goiás na última rodada, botou 5 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento. E é um time que nesse momento não tá nem tranquilo, nem desesperado na Série B, mas é um time que tá ali com um alerta ligado porque tem que vencer. Porque se perde hoje pode ficar 2 pontos da zona do rebaixamento, por exemplo, né? É um time baseado na defesa, ou seja, é um time que defende primeiro para atacar depois quando tiver mais tranquilidade. E tem um artilheiro em excelente fase, um atacante que é Alexandre Jesus, garoto novo, tá metendo gol atrás de gol aí nas últimas rodadas.
É um time que, como visitante, não é ruim, né? Conseguiu vencer 3 e empatar outros 3, perdeu 6, né? Então pontuou em metade dos jogos fora de casa. Então o Botafogo não é um time péssimo, descartável quando vai jogar fora de casa. O retrospecto histórico aí entre Novo Horizontino e Botafogo são 3 jogos na história da Série B, tá? Jogos na Série B entre eles. O Novo Horizontino venceu 1 e o Botafogo venceu 2, tá? O jogo de ida foi justamente essa primeira vitória aí do Novo Horizontino, venceu por 1-0 fora de casa, e hoje o Novo Horizontino mais uma vez é bastante favorito, é um time que tem muita paciência, né? E esse time do Botafogo, ele tá acostumado a jogar fora de casa contra times que pressionam muito. E o Novo Horizontino é um time que pressiona, mas ele não se desespera, né? Ele não deixa buraco lá atrás para contra-ataque. É um time que raramente sofre contra-ataque. Então o Novo Horizontino para mim é bastante favorito, com 4 raios contra 1 do Botafogo. É um jogo aí que eu vejo o Novo Horizontino levando com uma certa tranquilidade. Às 21 horas teremos Goiás e Avaí. Cara, esse aqui é um jogo, uma briga direta por acesso, né? Pelo menos pelo sonho do acesso. É um jogo que todo mundo que briga por G4, briga por acesso, vai torcer pelo empate, né? É o ideal para quem tá brigando ali no topo de tabela. Para quem não torce nem para Goiás nem para Avaí, vai torcer pelo empate ou vai torcer pelo Goiás, vai secar o Avaí, porque o Goiás está um pouco mais atrás. Então assim, Sport, Ceará, Vila Nova, Mirassol, Amazonas, Curitiba, todos esses times ali, Operário, do meio de tabela, vão torcer pelo empate ali ou pelo Goiás. E cara, o Goiás nesse momento é o time mais inconstante de todos esses aí que estão disputando o acesso. Dentre todos eles, o Goiás é o time mais inconstante, né? Se você for pegar os últimos 10 jogos, né? Eu fiz essa análise, eu peguei os últimos 10 jogos do Goiás para explicar para você. Quando eu falo que o Goiás é muito inconstante, cara, é um time que não consegue ter 2 vitórias consecutivas, ou consegue pontuar consecutivamente. É um time que vence, perde, vence, perde. Olha aqui, os últimos 10 jogos, tá? Foi derrota, vitória, empate, derrota, vitória, empate, vitória, derrota, empate, derrota. Tá vendo? É tipo, é uma montanha russa. É de derrota para vitória, para empate, para vitória, para derrota. Enfim, cara, o Goiás está muito inconstante, e isso é demonstrado inclusive dentro dos jogos, cara. Dentro dos jogos, o Goiás às vezes começa muito bem uma partida, depois termina muito mal, ou vice-versa, começa muito mal, termina bem. Então é um time que não conseguiu encontrar ali a sua linha de atuação. O Mancini ainda tá tentando encontrar, né, o seu time ideal, a sua forma de jogar ideal, e obviamente que com essa inconstância toda, sem conseguir pontuar com frequência, caiu para a 11ª posição. Tá com 33 pontos na tabela, já são 9 pontos atrás do G4. Tá muito difícil para conquistar o acesso. Tem um jogo a menos, então poderia diminuir essa distância, poderá diminuir essa distância para 6 pontos em algum momento, né? Caso vença esse jogo a menos. Mas é difícil a gente acreditar numa arrancada desse time inconstante do Goiás, né? O Mancini tá trabalhando para isso, mas difícil. O Goiás é um time que não pontua tão bem fora de casa. Então, num jogo como esse de hoje, é muita pressão, tá? Para vencer dentro de casa. É um time que fez 24 pontos em casa. Fora de casa foram só 9. Então, a grande maioria dos pontos do Goiás são dentro de casa. O time não perde há 4 rodadas em casa. A última derrota foi para Chapecoense, se eu não me engano, né? Perdeu por 1-0. Então, assim, é um time que depende muito desses pontos dentro de casa. E para o jogo de hoje, o Wagner Mancini, para essa decisão contra o Avaí, tem aí já uma baixa certa, né? O Messias recebeu o 3º cartão amarelo e tá fora desse jogo de hoje, mas em compensação o Edson tá retornando de suspensão, vai pro jogo, e o Aloysio, cara, segue no departamento médico, segue como desfalque aí pro Wagner Mancini, não vai pro jogo de hoje. Já o Avaí, que também tá querendo acesso, arrancou nesse início de segundo turno, mas tomou uma freada aí, né? Foi freada, perdeu em casa pro Sport na última rodada, então parou ali nos 37 pontos, aumentou a distância pro G4, tá a 5 pontos do G4, vai ter que remar tudo outra vez de novo esse time do Henderson. O Avaí é o 4º melhor visitante da Série B, é um time que venceu muitos jogos já como visitante, foram 4, tá? De 12 jogos, empatou 4 e venceu 4, ou seja, de 12 pontuou em 8. Então, excelente visitante, só perdeu 4 jogos, né? Então, é um time que no último jogo fora de casa venceu o CRB com uma certa autoridade, foi muito bem lá no Rei Pelé. Então esse time do Avaí sabe jogar fora de casa, mas pro jogo de hoje também tem desfalques. O Anderson Moreira tem que lidar com desfalques, né? O Pedro Castro segue fora, Igor Bon segue fora,
O Douglas Vilar quebrou o dedo aí e é dúvida, ele não jogou contra o Sport, segue como dúvida. E o Giovani recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Sport e está suspenso do jogo de hoje. São alguns desfalques aí do Anderson Moreira. Retrospecto histórico entre esses dois times, tá? São 10 jogos entre eles na Série B, com 5 vitórias para o Goiás e 5 vitórias para o Avaí. Nunca tivemos empate, tá? Nesse confronto. Cara, favoritismo, o Avaí podendo ali encostar no G4, né? Podendo cortar para 2 pontos essa distância pro acesso. Tem que remar muito. Se o Avaí tem que remar o Goiás, então, meu irmão, acho que hoje é a última chance desse time do Goiás iniciar uma possível arrancada, né? Se não vence esse jogo de hoje, cara, quase impossível do Goiás conquistar o acesso. Vai ter que ser uma arrancada tremenda daqui pra frente. Então é uma final, tá? Uma final muito mais pro Goiás do que pro Avaí. Eu vejo esse time do Avaí que venceu o primeiro jogo na ressacada por 2-0, eu vejo ele mais organizado do que o time do Mancini, o time do Goiás. Apesar do Anderson Moreira estar menos tempo, ele encontrou um time mais rápido do que o Mancini, né? O time do Goiás, como eu falei, é muito inconstante. Mesmo jogando fora de casa, para mim o Avaí é favorito. São 3 raios pro Avaí, 2 raios pro Goiás, mas cara, levemente favorito, tá? Vai depender muito de qual Goiás vai entrar em campo e por conta disso, por não saber, eu confio mais no Avaí. Inclusive, se você vai a algum jogo de hoje da Série B, filma lá a festa da sua torcida, posta no seu Instagram, nos seus stories e me marca que eu vou repostar, cara, recado rápido, eu reposto toda a torcida que me marca, beleza? Todo vídeo ou foto direto do estádio eu vou repostar. E o último jogo de hoje, Ponte Preta e Ituano, às 21h30, né? Jogo que pode mudar ali a disputa pelo rebaixamento, né? O Ituano tem a chance de sair, é um confronto direto contra o rebaixamento. O Ituano tinha saído na última rodada da zona do rebaixamento, mas aí o CRB fez um jogo atrasado, conseguiu um pontinho e empurrou o Ituano de volta para a zona do rebaixamento, né? Então, o Ituano que está ali com 25 pontos, a Ponte com 29, estão muito próximos, né? Então, todo mundo vai secar o Ituano, tá? Todo mundo vai secar o Ituano. Todo mundo ali, ó, eu tô dizendo, de Paysandu, CRB, Chapecoense, Brusque, Guarani. Todo mundo ali que tá disputando o rebaixamento, contra o rebaixamento, né? Vai secar o time do Ituano. E a Ponte Preta vem em crise para esse jogo. São 6 jogos sem vencer da Ponte. Aquelas boas atuações que a Ponte vinha tendo dentro de casa, né? Vencendo todos os jogos com o Nelsinho. Acabaram, secaram essas boas atuações. São 3 jogos sem vencer dentro de casa, com um empate e vem de 2 derrotas seguidas. Nelson Batista tá tentando rearrumar esse time e tem 2 dúvidas para esse jogo de hoje, tá? O Gé e o Ramon Carvalho são dúvidas, né? Então as dúvidas para esse jogo estão lesionados e vão aí ser reavaliados horas antes da partida. O Gé seria, meu irmão, um desfalque absurdo. É o melhor jogador hoje da Ponte Preta. E se a Ponte Preta vencer hoje, precisa muito do Gé, tá? O Gé, até no sacrifício, tem que ir para esse jogo de hoje, porque uma vitória deixa o time bem mais tranquilo. Colocaria 7 pontos para a zona de rebaixamento, volta a botar uma gordura importante. Já o Ituano, que não está em crise, é o oposto, está vivendo uma grande fase, é o atual líder do segundo turno da Série B. Em 6 rodadas fez 12 pontos, tá? Foram 4 vitórias e 2 derrotas. Tá empatado ali com o Vila Nova com 12 pontos, mas ganha no saldo, né? Tem 2 saldos, o Vila Nova tem 1. Então, o Ituano é a melhor campanha do momento nessa segundo turno da Série B. Então, é um time que vem de 60% no Prisma da rodada, né? Para quem acompanha aqui no canal Prisma, nos últimos 5 jogos, fez 60% dos pontos, saiu da zona de rebaixamento, vem da sua melhor partida no ano, tá? Quando venceu o Mirassol na última rodada, jogou muito bem, um ótimo time do Mirassol, e o Ituano bateu de frente, venceu, então vive o seu melhor momento na temporada, e um simples empate hoje já tira o Ituano da zona do rebaixamento, tá? É óbvio que assim, vencer garante muito mais com que o time fique fora, né? Porque vai precisar secar menos o CRB, né? Então, vencendo, pula 2 posições, passa além do CRB, passa também o Paysandu. Então, essa vitória sobre o Mirassol trouxe de volta a confiança e o time vai para cima, com certeza, da Ponte Preta. E pro jogo de hoje, Alberto Valentim tem retorno de 3 jogadores que estavam suspensos na última partida, tá? Vinícius Paiva, o zagueiro Gui, né? O Gui Mariano e o José Aldo, tá? O José Aldo também, um jogador importante, está de volta. Retrospecto histórico entre esses 2 times na Série B, cara. São 7 jogos, a Ponte venceu 3, Ituano venceu 1, tivemos 3 empates. No primeiro turno, o Ituano venceu por 2-0, derrubou até treinador da Ponte Preta. Foi
Um jogo muito importante, um jogo marcante. E pro jogo de hoje, o Ituano fora de casa é favorito de novo. São 3 reais pro Ituano contra 2 da Ponte. O time do Ituano, como eu falei, vive a sua melhor fase, enquanto a Ponte vive a sua pior fase na Série B, né? Pior fase não, tá? Nesse primeiro turno aí, a Ponte estava pior ainda, estava em pior fase ainda, mas não vive uma boa fase nesse momento. A Ponte, eu vejo o Ituano um time que aprendeu a jogar futebol com Alberto Valentim, favorito hoje. Coloca aqui embaixo os seus favoritos pro jogo também. Cara, a gente vai acompanhar a mudança de tabela ao longo da Série B, ao longo dessa rodada todinha no final de semana, então se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos sobre Série B, deixa sua curtida, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!